Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou bem, estou com muita saudade de cada uma de vocês. Hoje, o tema da nossa aula, a nossa matéria é ciências, com o tema substâncias e misturas. Vamos conhecê-las? Vamos entender agora o que são substâncias, o que são misturas. Substâncias é um elemento composto por apenas uma única coisa. Vamos ler a definição. Substâncias são formadas por um tipo de elemento, ou seja, uma única coisa, um elemento só. Um exemplo é o nosso ar. O nosso ar ele é composto de gás carbônico, nitrogênio e o oxigênio. Então, o ar não é uma substância pura. Nós falamos de substância pura quando existe apenas uma molécula, quando existe apenas um único elemento. O oxigênio, só o oxigênio é uma substância pura, porque só tem um elemento. Então, o símbolo do oxigênio é este aqui dentro deste quadrado vermelho, O2. Agora, nós vamos conhecer o que são misturas. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias. É quando nós misturamos vários elementos. Por exemplo, a água mais o sal. A água com o sal, quando nós misturamos, essa mistura possui dois elementos. Dentro de misturas, nós temos as fases. O que são fases? Fases são cada uma das porções que apresentam um aspecto homogêneo ou uniforme, ou seja, é cada parte da figura. A gente pode enxergar ela ou não. No caso que eu dei, o exemplo que eu acabei de dar, que é água mais o sal. Quando nós misturamos, o sal ele se dissolve dentro da água. Então essa mistura virou homogênea. A gente não consegue a olho nu separar a água do sal. Então, essa mistura, ela possui dois elementos, mas ela tem apenas uma fase. Mas quando nós misturamos água e terra, a terra não se dissolve dentro da água. Então, o que vai acontecer? Nós observamos duas fases. A terra, que é mais pesada, vai ficar no fundo e a água vai ficar por cima. Então a gente consegue enxergar a olho nu, sem o uso de um microscópio, as duas fases, a areia e a água. Vamos ver agora as classificações da mistura. A mistura, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Na hora que a mamãe ou o papai vai fazer o café e mistura a água com açúcar, ou quando nós misturamos o pó mesmo com a água para fazer o café, entre outras atividades do nosso dia a dia, como no almoço mesmo, quando nós misturamos o arroz, o feijão, a farinha, ali nós temos misturas. Então a mistura não é só uma reação química, não é só um fenômeno da natureza, como o ar, que é composto de diversos gases. Nós temos também as misturas que nós fazemos no nosso cotidiano. Agora vamos classificar essas misturas em heterogêneas e homogêneas. Acompanhe a leitura cativa. Misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Lembra o que é fase? Fase é cada parte da mistura, quando nós conseguimos enxergar. Um exemplo de mistura heterogênea é o arroz e o feijão. Quando nós misturamos o arroz e o feijão, nós conseguimos enxergar aonde está o feijão e aonde está o arroz. Então nós conseguimos enxergar aí duas fases. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, que quando nós misturamos, nós não conseguimos enxergar cada fase a olho nu. Um exemplo, o leite mais o achocolatado. O achocolatado da sua preferência na sua casa. Quando nós colocamos o leite e misturamos o achocolatado com uma colher, nós podemos ver que o leite fica diferente, fica com uma cor diferente. E nós não conseguimos mais enxergar aonde está o leite e aonde está o achocolatado. Então, nós classificamos esse tipo de mistura como uma mistura
homogênea é quando nós temos apenas uma fase. Agora, nós vamos classificar as fases. Vamos relembrar novamente. Fase é cada parte da mistura visível. Lembrando que a água mais açúcar, água mais leite em pó, quando nós misturamos, a gente não consegue diferenciar uma da outra. Então é uma mistura homogênea, só tem uma fase. E as misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma fase, ou seja, nós conseguimos enxergar partes da mistura, né? Então, fase é cada parte da mistura. Nós chamamos de monofásico a mistura que apresenta uma fase. Nós chamamos de bifásico a mistura que apresenta duas fases. Nós chamamos de trifásico a mistura que apresenta três fases. E aquela mistura que apresenta 4 ou mais fases, nós nomeamos de polifásico. Surpresa! Uma surpresa no nosso vídeo de hoje, uma experiência! Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos? Nós sabemos que substâncias são formadas por apenas um elemento. Misturas é quando nós misturamos mais de um elemento, que nós temos mais de uma substâncias. E dentro das misturas nós temos as fases, né, dessa mistura. Uma fase, monofásico. Duas fases, bifásico. Três fases, trifásico. 4 ou mais fases, polifásico. Nós vamos fazer agora uma experiência com estes 3 elementos: óleo, álcool e água. Por que que a água e o álcool estão com cores, estão tingidas? Porque na hora que a gente vai misturar aqui nos nossos recipientes, vai ficar mais fácil da gente enxergar uma fase da outra. Então vamos lá? No nosso primeiro copinho, eu vou colocar um pouco de óleo vegetal, tá, crianças? Esse que a mamãe usa para cozinhar. Um pouco de óleo. E no segundo também, nós vamos colocar um pouquinho de óleo. Agora, no primeiro recipiente, nós vamos colocar o segundo elemento, o álcool, que eu tingi da cor vermelha para vocês poderem enxergar melhor. E agora, no segundo recipiente, que também tem um olho, nós vamos colocar a água, que eu tingi de azul, para vocês poderem enxergar mais fácil aí do outro lado do computador. Vamos separar agora esses 2 copinhos aqui no canto, para a gente fazer uma outra mistura, né? No outro recipiente, que é a mistura da água mais o álcool. Vamos colocar metade de álcool. Álcool comum, tá? Esse álcool que a gente usa em casa para desinfectar. E água. Vamos analisar agora as nossas misturas. O que vocês perceberam aí das nossas misturas? Vocês podem analisar que as misturas que tinham óleo no meio delas estão bem divididas. Observem, né? Nós conseguimos enxergar o óleo e a água, o álcool e a água, ou seja, o óleo mais a água, o óleo mais o álcool, eles não se dão muito bem. Por isso eles se separam, porque eles são muito diferentes um do outro. As suas substâncias são muito diferentes. Então eles não se misturam. Olha, a gente consegue enxergar muito bem aqui que está o óleo e aqui a água. E na mistura, aonde tinha álcool e óleo, nós também conseguimos enxergar muito bem aonde está o óleo e aonde está
o álcool. Então, nós podemos dizer que nesses dois recipientes, eles são classificados como bifásicos, apresentam duas fases. E aonde estava o álcool mais a água? Virou uma outra cor, virou roxo. Por quê? Porque o álcool mais a água, eles são muito parecidos. Então, na hora que nós misturamos, que nós acrescentamos a água junto ao álcool, o que aconteceu? Eles se misturaram e viraram uma mistura homogênea. Ou seja, a gente não sabe aonde está a água e onde está o álcool, porque os dois se misturaram muito bem. Meus queridos, vamos fazer mais um pouquinho de experiências? Vejam que eu acrescentei mais alguns elementos aqui na nossa mesa de experiência. Coloquei mais uma garrafa de água pura, né, sem corante. Coloquei um potinho com areia, serragem, sal e o leite em pó, tá? Serve qualquer tipo de leite em pó. Não tem problema questão da marca. E nós vamos fazer agora umas misturas. Lembra quando eu falei que quando nós colocamos um pouquinho de água pura, com um pouquinho de leite em pó, só um pouquinho, e a gente mistura bem? Lembra lá do nosso exemplo do leite com achocolatado? É a mesma coisa para este aqui. Olha só o que aconteceu. Olha, misturou, virou uma mistura homogênea, ou seja, a gente não sabe aonde está o leite em pó e aonde está a água. Nós só temos uma fase nesse recipiente, ou seja, uma mistura homogênea. Agora, nós vamos colocar água, sal, um pouquinho de sal também, e vamos misturar. Olha só o que aconteceu, crianças. Também virou uma mistura homogênea, ou seja, nós não sabemos aonde está o sal e aonde está a água, né? Então apresenta apenas uma única fase. Agora eu separei já as nossas misturas homogêneas, que apresentam apenas uma fase, e nós vamos fazer algumas misturas agora que são trifásicas, né? Que apresentam 3 fases, e polifásica, que apresentam 4 fases. Nós vamos colocar um pouquinho de areia, não, vou colocar areia por último. Vamos colocar um pouquinho de óleo, água com corante para a gente poder visualizar melhor. Água com corante e um pouquinho da areia aqui. E vamos misturar. Misturando bem. Agora a gente tem que deixar descansar para que os elementos eles se acomodem. Veja que é bem rapidinho. Olha essa mistura, ela é trifásica. Apresenta 3 fases: o óleo, a água e a areia, pois esses 3 elementos são tão diferentes que eles não se misturam. Então, por isso, é uma mistura trifásica. Apresenta 3 fases. Agora vamos fazer mais uma mistura. Nós vamos colocar um pouquinho de pó de serra, um pouquinho de areia, um pouco de óleo
de óleo e um pouquinho de álcool. E vamos misturar. Ó, misturando. Opa, derramei um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Misturando, misturando. E agora vamos deixar as nossas misturas se assentarem. Ou seja, cada uma ficar no seu devido lugar. Olha, é bem rapidinho novamente. Nós conseguimos enxergar bem aqui no fundo, porque eu coloquei bem pouquinho, né? A terra aqui no fundo. Nós conseguimos enxergar a serragem, o óleo e o álcool, ou seja, é uma mistura, né, polifásica. Nós vimos 4 fases. Meus queridos, minhas queridas, espero que tenham gostado da aula, que tenham se divertido com as nossas experiências. Gostei muito, achei muito bacana. Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos. Um beijo grande no coração de vocês. Eu espero que tenham gostado da aula e tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, é só me procurar, eu estou à disposição. Até a próxima, tchau, tchau!